Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Esse é um trabalho de evangelização e ensino da Palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber minhas próximas notificações. E não esqueçam de deixar o seu comentário, ele é muito importante para nós. Muito bem, e o tema da mensagem de hoje é, como não poderia deixar de ser, com respeito à Páscoa, a origem da Páscoa, a origem da Páscoa. Então nós vamos aprendermos através da Palavra de Deus como que iniciou a Páscoa. Às vezes, não se engane não pense que foi no capítulo 12 de Êxodo não, viu? Quando no capítulo 12 de Êxodo há muito tempo já existia a Páscoa, viu? Já existia a Páscoa. Então vamos nós. Eu quero ler no capítulo de Êxodo, capítulo 12, que diz assim, versículo 1. O Senhor Deus falou a Moisés e Arão no Egito, dizendo: este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita, no dia 14, diga a todo o povo israelita que no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um cordeiro para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Muito bem. No versículo 6, continuando, diz assim: e guardarei até o 14º dia, até o dia 14 do mês. E toda a congregação de Israel matará o cordeiro à tarde, sacrificará o cordeiro no período da tarde. E tomarão um pouco do sangue e colocarão e passarão o sangue nos batentes da porta, de todas as portas dos israelitas ali no Egito. Em todas as portas de todas as casas no Egito passará o sangue, ali na casa em que vocês comerem o cordeiro. E comerem o cordeiro. Versículo 14. E diz assim: comemore esse dia como festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Esta é a Páscoa religiosa, ou seja, a Páscoa do Senhor. A Páscoa
Senhor. A Páscoa, a origem da Páscoa, o início da Páscoa. A Páscoa, ela existe desde a antiguidade. Desde a antiguidade, antes de Abraão, desde a antiguidade existe a Páscoa. Embora ela tenha outro significado. A Páscoa ela já existia, não é? Mais perito a Êxodo, desde a antiguidade, antes de Abraão, não é? Já tinha a festa da Páscoa. O que sabemos sobre a Páscoa da antiguidade é que ela era uma festa que existia em ambiente pastoril, agrícola, né? Ambiente agrário, ambiente rural. Né? Então, era uma festa tipo campo, né? Fazenda, onde tem criações de gado, não é isso? E qual era o objetivo, qual era o significado dessa festa? Ela era uma festa que chamava Festa da Páscoa. A Páscoa ela iniciou como uma festa em comemoração do nascimento das ovelhas, que era no mês, quando assim chegava a primavera, as ovelhas geravam as suas ovelhas, né? E era motivo de festa. A festa era comemorada como Páscoa. Era só esse significado. Comemorar o nascimento das ovelhas. A chegada da primavera, que era no mês de abril, não é? Abib, que era nessa época. Então, o único significado da Páscoa, da antiguidade, era esse, o nascimento das ovelhas. Agora vamos procurar entender o significado da Páscoa religiosa. A Páscoa religiosa é essa que eu li para vocês. Isso. Aquela Páscoa da antiguidade não era religiosa. Era uma festa comum. Não é? Era uma festa comum. Só que tinha por nome Páscoa. Não é? Em português, não existe o vocábulo Páscoa. Não existe isso no vocabulário. Não existe o vocábulo Páscoa em português. Não existe. Muito bem. Essa linguagem, né, ela entrou na língua portuguesa por consequência da linguagem litúrgica da Igreja Católica e pela influência bíblica. Por isso que está na linguagem portuguesa, né, por influência bíblica e por liturgia da Igreja Católica, né, que veio a Páscoa. Muito bem. A palavra Páscoa, ela é de origem grega. Ela é de origem grega. E por sua vez, ela foi tirada do verbo hebraico, que quer dizer passar além. Passar além. No hebraico, né, no grego, Páscoa quer dizer passar além. Ou, né, passar adiante sem fazer mal. Muito bem. Então, esse é o caso da Páscoa no grego, hebraico, né, o significado é passar além. Né?
na antiguidade, era somente festa comum para o nascimento, comemorar o nascimento da ovelha. Muito bem. O vocábulo, não é? Em inglês, quer dizer, Passover, né? Quer dizer, passar por cima, né? Passover. É isso aí em inglês, não é? Que quer dizer Páscoa, né? Em inglês ele mantém o sentido primitivo da palavra passar além, Passover, né? Passar por cima, passar além, né? Muito bem. E em português a palavra tem significado litúrgico vazio de significado real. Ela não tem fundamento nenhum. Então eles preencheram com ovo de Páscoa, né? Porque não tem sentido nenhum. Muito bem. Muito bem. Brasileiro criativo. Muito bem. No hebraico, a palavra Páscoa, ela descreve, não é? Ela descreve a passagem do anjo da morte. No hebraico, ela descreve como a passagem do anjo. Ele passou além, sem fazer mal. Sem fazer mal. Quando seriam exterminados todos os primogênitos, né, do Egito e popou os israelitas. A determinação divina de Deus, que nós vamos ver aqui na Hebreus, Êxodo, digo melhor, 12:12, o Senhor diz assim: eu passarei pela terra do Egito esta noite e matarei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. Mas olha bem, a palavra de Deus, como que ela nos orienta. Eu passarei por toda a terra do Egito esta noite e matarei todo primogênito. Não importa se é israelita, se era judeu, se era egípcio, ou de outras nações que ali estavam vivendo no Egito. Todos os primogênitos de homem e animais iam morrer naquela noite. Iam morrer naquela noite. Se uma família tinha 3 filhos, o filho mais velho ia morrer. Se o animal, o gatinho, tinha 6, 7 gatinhos, filhotes, ou que nasceu primeiro ia morrer. As ovelhas, mesma coisa, não é? Todos os animais, todos os seres humanos, todas as pessoas, o primogênito ia morrer naquela noite. Mas veja a diferença. Quando Jesus disse: o que eu faço agora, vós não entendeis, mas depois vós entendereis. Quando Deus mandou preparar aquelas ovelhas, na antiguidade nascia uma ovelha, eles comemoravam com a Páscoa, alegria, festa. E Deus falou para Abraão: manda ele pegar essas ovelhas,
só as primogênitas, sem defeito, sem ser aleijada, sem ser cega, sem nenhum defeito. Prendam elas no dia 10. Deixa 4 dias até o dia 14 desse mês, elas presas. No período da tarde, matem, diga para toda a congregação que prenderam as ovelhas, né, esses 4 dias. Matem elas. Matem as ovelhas. E depois pega o sangue e vai espargir, vai salpicar nas portas. Passe o sangue dela na porta, porque esse é um sinal que alguém morreu naquela casa. Quando tiver o sangue na porta, é o sinal que eu vou entender que alguém foi sacrificado naquela casa. Matem as ovelhas. Mas que festas! Quando elas nascem na antiguidade, era uma festa. Agora, para nós fazermos festa, temos que matá-la. Tem que matar o cordeiro. Por que na antiguidade não era assim, Jesus? Por que, Moisés? Explica isso para mim. Por que na antiguidade as ovelhas nasciam e eram comemoradas com festa, com alegria, junto com a primavera? E agora, a exigência de Deus, Ele quer que as ovelhas sejam mortas para comemorar, memorizar uma Páscoa. Que diferença! A Páscoa é a mesma, mas com significado diferente. E vejam, no versículo 7, porão o sangue, passe o sangue ali, nos umbrais da porta. Passe o sangue, louvado seja Deus, nos batentes da porta de toda a casa de Israel, dos moradores de israelita que moram aí no Egito. Porque eu vou passar no Egito e vou matar todos os primogênitos, sem exceção. E vejam, e do versículo 12 que nós lemos, e passarei pela terra do Egito esta noite e matarei todo o primogênito. Vejam, quando o anjo passava, quando o anjo passar por ali, ele vai ver, ali não precisa entrar não, alguém já foi morto. Aquele sangue ali está me dizendo que alguém foi morto. Alguém foi morto. Senhor, por que essa diferença da antiguidade para agora? Sim, olha a resposta que Deus me deu. A diferença? Na antiguidade não tinha ninguém escravo. Não tinha ninguém para ser libertado. Não tinha ninguém para ser, nação nenhuma, para ser arrancada debaixo da escravidão. E essas ovelhas morreram. Então ela é um sinal. É da saída, é a marca da saída do Egito. É a marca da saída do Egito. Que quando, capítulo 12, versículo 26, que quando, versículo 21 diz assim, escolha cordeiros
e os matem, para que todas as famílias de Israel possam comemorar a Páscoa. Versículo 26. Quando seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia? Versículo 27. Vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas do israelita e não parou. Ele passou por lá e não parou. O Senhor matou os egípcios. Vejam bem, o Senhor matou os egípcios, mas não matou a nossa família. Ele matou todos os egípcios, os primogênitos, mas não tocou em nenhum animal da nossa família. Nenhum gato morreu da nossa família. Nenhum dos israelitas foi tocado. Veja que maravilha. Porque estavam debaixo do sangue. Porque estavam debaixo do sangue. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus, a comparação que Deus fez entre um significado e outro. A Páscoa da Antiguidade e a Páscoa nos dias de Moisés. E nós vemos, louvado seja Deus, que a Páscoa, glória a Deus, que a Páscoa evangélica, não é? A linguagem evangélica, a Páscoa ela é usada no sentido que Cristo, o nosso Cordeiro, substitutou. Assim como aquele Cordeiro substituiu os primogênitos. Ele morreu no lugar dos primogênitos. Por isso que o anjo não o matou. Porque a ovelha substituiu os filhos de Israel. E vejo que agora nós temos o Cordeiro de Deus, que foi o nosso substituto, que morreu no nosso lugar. A ovelha que morreu para nos defender, para nos salvar da morte espiritual. E nós fomos salvos porque o Cordeiro morreu em nosso lugar. Veja o que aconteceu no Egito. Nos dias de Moisés, eles estavam sobre o jugo do Egito, sobre a escravidão do Egito. Veja o tempo que eles passaram como cativos. Nos dias de Jesus, quem nos escravizava era o Império Romano. Era o Império Romano que escravizava, que perseguia a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E vejo que Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu em nosso lugar, Israel teve que matar o Cordeiro.
E não só isso, e comer a carne do cordeiro, para que eles pudessem sobreviver e saíram do Egito. Nos dias de Jesus, o Cordeiro de Deus, no livro de João, capítulo 6, versículo 51, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmo. Eu sou o pão da vida que desci do céu para dar vida a vós. Quem que matou Jesus? Quem matou Jesus foi o meu pecado, foi o seu pecado, foi nós que matamos o cordeiro e comemos a carne do cordeiro, como disse Paulo. Toda vez, capítulo 11 de Coríntios, versículo 25 e 26, que diz assim, eu quero ler, Coríntios capítulo 11, veja bem que essa comemorização é eterna, que nem disse lá Efésio, que nem diz lá Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27. Mas aqui, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, olha o que Paulo diz. Olha, igualzinho que foi ensinado lá no deserto. Semelhantemente também, versículo 24. E tendo dado graça, o partiu e disse, tomai, quer dizer, pegai. Comei. Isso que você está comendo aí, esse pão que você está comendo aí, é o meu corpo, disse Jesus. É o meu corpo que é partido por vós. Que é partido por vós. Faça isso, coma isso em memória de mim, memorizando a minha morte por você. Fazer isso em memória de mim, você lembrando do que eu fiz para você. Semelhantemente, também depois de cear, tomou cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso toda vez que beberdes em memória de mim. Olha o que aconteceu com o cordeiro substituto lá em Israel. Quando seus filhos perguntarem, fala para ele que o cordeiro precisa morrer no lugar deles. É o que nós temos que falar para os nossos filhos e para toda a nação. Porque esse culto de Santa Ceia é para memorizar a morte de Jesus, que morreu em meu lugar, que morreu em seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. É a morte de Jesus. Os cordeiros substituto. Toda alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra. Mas vejam que o cordeiro, Deus mandou um substituto para pagar a minha dívida, para pagar o meu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. O cordeiro substituto, o cordeiro pascual, é o que disse Paulo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, quando ele fala a respeito do fermento. Cristo, Jesus Cristo, é a nossa Páscoa, é Ele que é o Cordeiro, né? Ele que é o Cordeiro pascual, Ele que é o Cordeiro que foi morto no meu lugar, porque eu estava endividado e não tinha como pagar a minha dívida.
Veja a diferença da Páscoa da antiguidade. É isso, essa é a origem, esse é o significado da Páscoa. É este o significado. Louvado seja o nome do Senhor. E não o chocolate. A Páscoa do crente tem gosto de sangue. A Páscoa do Cordeiro, ela mexe no nosso íntimo. Fazer isso, gente. Como? Cada vez que você for tomar a sua santa ceia, memorize, lembre-se. Olha, eu estou tomando, pegando esse corpo, esse pedaço de pão que é o corpo de Cristo, desse cálice que é o sangue de Jesus. É a minha Páscoa. É o Cordeiro que morreu no meu lugar. É o Cordeiro que livrou a minha alma do poder do inferno. É o Cordeiro que morreu em nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que é Páscoa. O significado da Páscoa não é comer chocolate. Não é fazer comércio. Não é usar o nome de Cristo para fazer comércio. Não. É para memorizar, é para fazer festa, alegria, graças a Deus. Não tenho mais compromisso com o inferno. Foi desligado, o Cordeiro desligou. Quando o anjo passou no Egito, os que estavam debaixo do sangue escaparam com vida, porque o sangue era a vítima que ocupou o lugar dos que estavam vivos. E nós vemos, igreja, o significado da Páscoa, a origem da Páscoa. Na igreja começa em Êxodo. Aqui tem significado para nós. Os hebreus, os judeus, comemoram a saída do Egito. A saída do Egito. A igreja comemora a saída do pecado. Deus tirou nós da corrente do pecado, onde estávamos acorrentados, onde estávamos presos, mas Deus nos livrou. Deus mandou o Cordeiro substituto. A morte estava me rodeando, mas o Cordeiro morreu em meu lugar. Jesus morreu em meu lugar. Isso que João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor.